Abra comigo a palavra de Deus em Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Você pode se assentar? Amados irmãos, uma pergunta. Manifestações espirituais, sinais, maravilhas, grande eloquência, causar emoção, sem uma verdadeira fé, amor e retidão, significa tal pessoa em que existam essas manifestações, significa que essa pessoa está cheia do Espírito Santo? Sim ou não? Não ouvi. Que susto. Não, de fato não, irmãos, tá? E por mais que textos bíblicos nos mostrem que, consequentemente, há pessoas serem batizadas no Espírito Santo, elas falaram em línguas, profetizaram, nós não podemos nos confundir nisso. Então não é porque alguém fala de forma firme, né? Parece até que está cheio do poder, que está cheio do Espírito Santo. Não. Às vezes a pessoa pode falar de uma forma, numa pregação, por exemplo, de uma forma tranquila, praticamente retilínea ali, sem nenhuma veemência, e o Espírito Santo está profundamente enchendo aquela pessoa, compartilhando daquilo que Deus quer trazer para a nossa vida, por exemplo. Não é porque em lugares aconteçam sinais, prodígios visíveis ali, né, que isso signifique que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Não é porque a pessoa enrola a língua e começa a falar, né, algumas coisas que parecem, num primeiro momento, algo que tem a ver com esse nosso mundo eu não gosto de nos incluir nesse sentido ruim, mas eu vou nos incluir porque tem nossos irmãos também. Nesse mundo evangélico, de que isso signifique que tal pessoa está cheia do Espírito Santo. Não, irmãos, não e não. E aí, ser cheio do Espírito Santo é nós recebermos a necessária unção de Deus para sermos bem-sucedidos em sermos testemunhas de Jesus Cristo. O texto aqui é muito claro, irmãos. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O resultado de alguém ser cheio do Espírito Santo é dessa pessoa ser capacitada a testemunhar a Jesus Cristo na sua vida. Nós temos visto, ao longo das últimas lições, não vou chamar de lição não, né? Das últimas meditações, vimos um panorama geral sobre receber o poder do alto. Nós vimos sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Nós vimos a fundamentada promessa bíblica do Pai, o ensino do Filho, a pregação do Espírito Santo. E vimos também o foco do discípulo de Cristo. Quando nós lemos aqui, escrito testemunhas e ser-me-eis testemunhas, o termo grego traduzido como testemunha é mártires. Mártires. Por isso, nós podemos dizer que ser batizado no Espírito Santo é receber a unção dos mártires. E esse é o tema da nossa meditação de hoje, a unção dos mártires. Mas vamos por partes. Primeiro, falei que ser cheio do Espírito Santo não significa necessariamente as manifestações espirituais. Então, não confunda com manifestações espirituais.
E eu quero usar alguns exemplos na palavra de Deus. Esqueci de acionar meu amigo ali. Com alguns exemplos. Primeiro, o exemplo negativo de Saul. Abra comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versos 7 a 12. Samuel, primeiro e segundo, são livros. Então não é primeira Samuel, nem segunda. Primeiro Samuel e segundo Samuel. Primeiro Samuel 18, versos 7 a 12. 1 Samuel, capítulo 18, versos 7 a 12. Amém? E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau propósito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Aquele que antes profetizou apoderado do Espírito de Deus, como nós lemos o capítulo 10, dos versos 1 a 13, nós vemos que quando Saul ele foi escolhido para ser o rei, foi ungido, e que o Espírito Santo se apoderou dele, e ele começou, num dado momento lá do retorno dele para casa, depois dele encontrar com Samuel, ele começou a profetizar, porque o Espírito Santo havia se apoderado dele, o Espírito Santo estava sobre ele. Então, aquele que antes profetizou da parte do Espírito Santo, de quem depois o Espírito Santo se retirou, o versículo 12 aqui diz que Saul temia Davi porque Deus era com Davi, mas tinha se retirado dele. Essa retirada nós vemos lá no capítulo 16, nos versos 13 e 14. Então, agora, alguém que antes profetizava da parte de Deus, Deus não estava mais sobre ele, estava profetizando endemoniado. Endemoniado. Tem profecia, irmãos, que é obra de demônio. Ei, servo de Deus, eis que te digo, muitas vezes é demônio, irmãos. Quer ver um exemplo disso? Paulo, Atos 16, Paulo pregando o evangelho, aquela menina adivinha, que tinha um espírito de adivinhação nela, um demônio, dava lucro a alguns homens ali na cidade. Ela ia atrás de Paulo e Silas e Timóteo, que fazia parte da equipe também. Estes são verdadeiros homens de Deus, eles pregam, anunciam o verdadeiro caminho. Se bobeava, até sapateava. E era um demônio. Só que aí, algo importante a dizer, por quê? Pode ser que na sua versão, aí onde você leu comigo no versículo 10, quando eu li aqui, e aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus, mau espírito da parte de Deus, não é que Deus enviou um demônio para habitar ali, para se apossar da vida de Saul, mas Deus permitiu que esse demônio, como o Espírito de Deus não estava mais sobre ele, Deus permitiu que um demônio se apoderasse de Saul.
Aí quando eu li assim, e profetizava no meio da casa, pode ser que na sua versão você tenha lido, começou a delirar, teve uma crise de raiva, ou entrou em transe. É bem possível que na versão de alguém esteja escrito um desses termos. Por quê? Porque eles preferiram não traduzir como profetizar, conforme todas as outras 114 ocorrências desse termo hebraico no Antigo Testamento dizem. 115 vezes nós vemos esse termo hebraico como registrado no Antigo Testamento. Dessas 115 vezes, nas outras 114, está escrito, traduzido como profetizar. Só que aqui, porque era algo vindo da parte de demônios, alguns tradutores resolveram colocar que ele estava delirando, que ele estava em transe, que ele teve uma crise de raiva, um acesso de raiva. Mas, nas versões baseadas no texto grego que nosso ministério adota, como a King James fiel, como Almeida Corrigida fiel, por exemplo, está traduzido como profetizar. Porque é isso. É isso. É profetizar. E vale lembrar que depois desse episódio aqui, Saul profetizou mais uma vez da parte de Deus, porque momentaneamente o Espírito veio sobre ele quando Saul estava perseguindo a Davi e chegou até uma reunião de profetas que Samuel estava conduzindo. Naquele momento, circunstancialmente, ele profetizou vindo da parte de Deus. Mas eu vejo uma grande importância nisso que a palavra nos revela. Alguém endemoniado profetizando. Então é importante nós entendermos isso. E o Espírito Santo havia se retirado dele, como a Bíblia nos mostra aí. Um outro exemplo negativo, agora no Novo Testamento, Atos capítulo 8. Nós vamos ver o exemplo de Simão, o mágico. Simão, o mágico. Atos 8, 9 a 16. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Simão, o mágico, teve ali uma falsa conversão. Realizava grandes sinais, como artes mágicas, iludindo aquele povo em Samaria. Simão era cheio do Espírito Santo quando realizava essas artes mágicas? Não. Ele fazia isso da parte de demônios. Ele não era cheio do Espírito Santo, mas usava o poder demoníaco para fazer sinais e prodígios, irmãos. Eu vou para aquele... Não, deixa para lá. Falar não. Melhor ficar lá a boca. Um exemplo positivo agora. Dei 2 exemplos negativos, de profecia e de sinais e prodígios. Mas vou dar um exemplo positivo
de João o Batista. Lucas, capítulo 1, versos 5 a 17. Lucas 1, 5 a 17. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias. Guarda isso, sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso, e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista, quando que ele foi cheio do Espírito Santo? No ventre da mãe. Segundo Lucas disse, nesse mesmo versículo, ele deixou de ser alguém cheio do Espírito Santo? Não, ele fala desde o ventre. Então era alguém que sempre, do ventre da mãe à sua morte, era alguém cheio do Espírito Santo. Ok? Importante isso. Só que aí, em alguém cheio do Espírito Santo desde o ventre, quando nós lemos os relatos de João, eu pelo menos não me recordei de relatos de prodígios e sinais através da vida desse profeta. Não me lembro, irmão. Se alguém lembrar, depois até me lembra aqui. Eu não me lembrei de João o Batista. Não me lembro. Mas eu me lembro algumas coisas na vida dele. Por exemplo, no capítulo 3, ele era filho de quem? Zacarias era o quê? Qual era a atividade principal de Zacarias? Sacerdote. Bom, lembramos que como é que alguém conseguia a vaga de emprego de sacerdote? Se formava na faculdade, fazia MBA e colocava currículo na internet? Não. Como é que era o sacerdócio? Através da linhagem, de pai para filho. Ok. Então, qual deveria ser a função de João o Batista? Sacerdote e não batista, não aquele que batizava. Essa deveria ser. Lucas 3, a partir do verso 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconite, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão,
pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, eu vejo que João, ele não realizava prodígios, sinais e maravilhas. Se realizava, eu não me lembro dos relatos aqui na palavra de Deus, mas eu vejo que ele rompia os odres velhos. Ele rompia os odres velhos, deixando o sistema religioso da época vigente. Ele, cheio do Espírito Santo, ele rompeu com aquele sistema religioso vigente. Nos nossos dias, é como se fosse alguém cheio do Espírito Santo, rompendo com a tradição evangélica, que vira e mexe, bate lá na portinha do nosso coração, e nós temos algumas atitudes daqueles que não queremos ser bíblicos e cristãos, mas queremos ser evangélicos. Porque a tradição das igrejas é assim, porque as igrejas são assim. Então nós também temos que ser. Porque a tal pessoa que eu conheço é de Jesus, ela vive assim. É a tradição da igreja. Mas está na Bíblia? Não, até vai contra a Bíblia, mas sabe como é que é, né? Os tempos são outros. Não. Alguém cheio do Espírito Santo rompe com o odre velho da religiosidade. Foi o que ele fez. E mais do que isso, irmãos, o texto fala aqui no versículo 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, Deus já tinha falado que ele romperia com o sistema religioso. Já estava profetizado séculos antes. Foi da vontade de Deus que isso acontecesse. E ele não só rompeu com o sistema religioso, deixando a tradição religiosa, era para ele ser um sacerdote também, segundo a tradição religiosa. Vamos para o versículo 7. Nós vamos ver aqui que ele também confrontava esse sistema religioso. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ele não apenas deixou o sistema, como ele confrontou. Porque ele deixou de ser sacerdote, ou melhor, ele não se tornou ali o sacerdote, e ele confrontava aqueles que se achavam com o direito de receberem a bênção de Deus por causa da promessa a Abraão. Eu sou filho de Abraão. Vem com essa não, que teu pai é crente, que você é crentinho, não. Tem essa não. Deus pode fazer até das pedras se fazerem filhos de Abraão. Negativo. Ele confrontava. Ele não apenas deixou o sistema, como ele confrontava esse sistema. João, cheio do Espírito Santo, ele rompeu com os odres velhos da religiosidade, irmãos. Uma outra característica aqui, dele, cheio do Espírito Santo, do nascimento até a sua morte, ok? Ainda no capítulo 3, nós vemos que ele não fazia acepção de pessoas. Em que sentido? Tem pessoas que nós agimos de uma forma, porque elas ocupam determinada condição social, econômica, talvez por conta de um relacionamento que tenhamos com aquelas pessoas, e com as outras ali, não, essas outras aqui eu vou tratar diferente, em relação a pregar o Evangelho, de falar a verdade, de revelarmos a Cristo. Olha aqui, versículo 10 ao 14.
E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Falando com a multidão, com o povo. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então ele confrontava o pecado do povo, denunciava o pecado do povo. Isso, vocês estão pecando nisso, nisso, nisso e nisso. Mas ele não fazia só com o povo, ele fazia isso com o governante também. Avança para o versículo 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: há de encerrar João num cárcere. Com ele não tinha isso, irmãos. Ele não fazia acepção de pessoas que, melhor não mexer nisso não, que vai dar problema. Não. Ele denunciava o pecado do povo, mas também do governante. Tocou na ferida. Uma outra característica dele, de alguém cheio do Espírito Santo, do ventre à sua morte, é que ele agia com humildade. Nos versos 15 a 17, olha o que o texto diz, Lucas 3 ainda. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. E esse vos batizará no Espírito Santo e fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele humildemente reconheceu que ele não era o Cristo. Ele não quis assumir um protagonismo, mas ele se humilhou. Eu sou aquele que estou preparando o caminho, e na verdade eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Alguém cheio do Espírito Santo que era humilde. E isso é uma característica de um verdadeiro cristão. Jesus não nos disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração? Então, alguém cheio do Espírito Santo é alguém humilde, irmãos. Se nós não temos agido em humildade, não estamos cheios do Espírito Santo. Uma outra característica desse João cheio do Espírito Santo é que ele vivia em simplicidade. Mateus 3, versículo 4. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 3, versículo 4, nós vemos o estilo de vida do João. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. É assim que ele vivia, na simplicidade. Alguém cheio do Espírito Santo pode gostar de coisas boas? Pode. Alguém cheio do Espírito Santo pode viver e ter coisas boas? Pode. Mas alguém cheio do Espírito Santo não faz questão dessas coisas, porque ele faz questão de viver em simplicidade. Se a nossa vida, ai Senhor, porque
minha roupa, minha casa, meu carro, ou o meu alimento, isso e aquilo outro. E você pode ver que, na verdade, você está deixando um pouco de lado a simplicidade. Está havendo algo errado. Algo errado está acontecendo com a gente, se isso acontece. Uma outra característica que eu vejo de João cheio do Espírito Santo do ventre à sua morte é que ele era sincero, irmãos. Ele era sincero. Mateus 11, versos 1 a 5. João sincerão. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. João, ele tinha uma expectativa, nós temos visto, como os judeus tinham normalmente, do Messias que viria reinando fisicamente sobre todas as nações a partir de Israel. Eles não entendiam as profecias nas suas etapas, né? Deus não permitiu que eles compreendessem assim, ao lerem as Escrituras. E João entendia isso. Por mais que ele tivesse convicção de que Jesus é o Filho de Deus e é o Cristo, e quem batiza no Espírito Santo, ele sabia disso, vários textos revelam. Ele ali naquele momento da grande adversidade, da adversidade ecoando alto na vida dele, nós falamos isso semana passada, ele, puxa, eu estou aqui desse jeito, eu estou preso porque eu confrontei o pecado de Herodes, o governante. E será que pregando o Evangelho, será que bateu aquela dúvida ali momentânea na vida dele? Ele foi sincero. Ao identificar a equivocada expectativa sobre o Messias, ele expôs o seu imperfeito coração, colocando-se sob o controle de Deus. Porque ele poderia ficar na dúvida e não mandar perguntar a Jesus. É igual quando você e eu temos as nossas crises, e nós ficamos gerando essas crises de tantas coisas, de fé, existenciais, no nosso coração, mas nós não temos coragem de rasgar o coração diante de Deus e verbalizar isso para Deus. Deus, me ajuda que eu não estou entendendo. Ele não, ele era sincero, inclusive com Deus. Jesus, não estou entendendo. É o Senhor mesmo? Alguém cheio do Espírito Santo é assim, irmãos. Não é que seja alguém perfeito, que nunca errará, mas é alguém que rasga o coração diante de Deus, um coração imperfeito, mas coloca esse coração sobre o controle de Deus. Ele podia ter ficado quietinho, ou ter falado só com os discípulos dele ali, a galera dele, pô, tá vendo? Eu batizei Jesus, esse meu parente aí, ouvi até a voz dizer que ele ia batizar no Espírito Santo, ouvi descer, veio ao coração aquela convicção de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas né, se fosse ele mesmo, eu não estaria aqui desse jeito. Não. Ele mandou perguntar a Jesus. Ele expôs o coração para Deus. Ele abriu o coração para Deus. Alguém cheio do Espírito Santo não oculta as coisas que acontecem. Não tem como ocultar, porque você sabe que Deus sabe de tudo. Mas não finge que não está acontecendo nada. Não finge. Alguém cheio do Espírito Santo abre o coração para Deus. Rasga o seu coração. Foi isso que João fez. E uma outra característica dele cheio do Espírito Santo, em quem eu não me lembro de fato, irmãos,
de ele realizar sinais e milagres, prodígios, é que ele entregava a Deus toda a glória. Seu xará, João o apóstolo, escreveu no capítulo 3, João 3, 22 a 20, algo interessante, 22 a 30, perdão, algo interessante sobre João. Lembrei de uma música aqui em relação a uma questão de João, mas deixa eu rolar. João 3, 22 a 30. Diz assim: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito mais com a voz do noivo. Assim, pois, já está o meu gozo cumprido, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. João era alguém que, cheio do Espírito Santo, entregava toda a glória a Deus. Se Jesus está batizando, glória a Deus. Mas se você está tendo menos de batismo, glória a Deus. Se não estão te dando tapinha nas costas, João, glória a Deus. João, não estou nem te dando muito obrigado por aquilo que você fez, glória a Deus. Ele entregava toda a glória a Deus. Agora, quando nós queremos os holofotes para nós, não estamos cheios do Espírito Santo, irmãos. Essa que é a verdade. Volta para Atos 1:8, por favor. Com isso, com esses três exemplos, o negativo de Saul, o negativo de Simão e o positivo de João, não estou dizendo que alguém cheio do Espírito Santo não realize sinais e prodígios, que não fale em línguas, que não profetize. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que alguém pode ser cheio do Espírito Santo e não falar em línguas, e não realizar sinais e prodígios. Da mesma forma como alguém pode profetizar, realizar sinais e prodígios, e não estar cheio do Espírito Santo. Entenderam, irmãos? Para depois não... está falando que sinal e prodígio não é de Deus. Não, não foi isso que eu falei. Tá? Vou deixar bem claro aqui. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, esse poder do Espírito Santo, ele vem sobre nós para que nós sejamos testemunhas de Cristo. E o que é ser testemunha de Cristo? João 15, 26 e 27. Vá comigo, por favor. Jesus falou o que é. E que eu confesso que eu só entendi isso semana passada. João 15, 26 e 27.
Mas quando vier o Consolador, /encorajador, /ajudador, /conselheiro, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Eu li aqui esses versos em algumas das meditações passadas, quando eu falava sobre o ensino de Cristo a respeito da promessa do Pai. O que aconteceu aqui, Jesus falando? Que o Espírito Santo testificaria de Cristo, mas também os próprios discípulos testificariam de Cristo. Como assim? Os discípulos testificarem de Cristo é através deles ser anunciado o Evangelho, ser anunciado a Jesus. É o servo de Deus falar de Jesus para o outro. O Espírito Santo testificar Jesus significa a minha convicção de fé, de vida cristã, ser fortalecida em mim. Ser testemunha é eu testificar de Cristo enquanto Jesus é testificado no meu coração. Ser testemunha de Jesus enquanto eu cumpro a minha missão, eu sou fortalecido nessa caminhada cristã. Uma testemunha, mais do que ela ter palavras que dizem algo que pessoalmente ela tomou conhecimento, é a pessoa também ter atos que condizem com essas palavras. Uma testemunha é mais do que aquele que fala sobre algo, é aquele que tem atitudes condizentes com aquilo que está falando. O investigador, ele tem uma testemunha, aí ele colhe lá o depoimento, a testemunha fala algo, mas aí todas as provas da situação não batem com aquilo que a testemunha fala. O testemunho dessa pessoa é válido? Não, porque as atitudes estão contradizendo as palavras. Os irmãos entenderam? Da mesma forma, enquanto as minhas palavras testemunham de Jesus, a minha fé em Jesus cresce e é fortalecida quando estou cheio do Espírito Santo. Isso é ser testemunho. E aí, é revelar Jesus Cristo enquanto nós vivemos com a garantida presença do Senhor. Por quê? Atos 1:8 é Jesus enviando para uma missão. E Mateus 28, 18 e 20? É a mesma missão, irmãos. Abra, por favor, Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Jesus comissiona os seus discípulos. E o texto sagrado nos diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, ou seja, eu sou o Todo-Poderoso. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa aí é a missão, é a tarefa de testemunhar Cristo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Isso aí é Jesus sendo testificado na vida daquele que está cumprindo a missão. Enquanto eu cumpro a missão, Jesus está para sempre em mim. Jesus fez questão de dizer isso, irmãos. Enquanto vocês estão testificando, eu estou sendo testificado no coração de vocês. Enquanto vocês estão lá fazendo discípulos, pregando o Evangelho, batizando-os e ensinando a guardarem tudo que eu tenho ordenado, eu estou dentro de vocês para sempre. Enquanto eu sou testemunha, a minha vida cristã é fortalecida. É eu testemunhar de Cristo e eu ser cada vez melhor um discípulo de Cristo. É isso que ser testemunha de Cristo significa. É uma garantida presença. E às vezes no nosso cotidiano, não apenas no serviço, mas na nossa vida, nós nos esquecemos dessa verdade, irmãos.
Parece que quando nós estamos vazios, ou não vazios não cheios do Espírito Santo, parece que nós nos esquecemos que Jesus está sempre dentro de nós, queridos. Que eu posso, numa multidão, talvez no seu trabalho, no meio do supermercado, num trânsito, dentro de um transporte ali lotado, numa circunstância que a multidão te cerca, mas você e eu nos sentimos solitários, nós não estamos sós, porque Jesus prometeu que para sempre estaria conosco. E onde Ele está? É do teu lado, irmão? Não, Ele está dentro do teu coração. E por mais que os momentos de solidão, em meio à multidão, eles cresçam diante de nós, irmãos, nós nos esquecemos dessa verdade. Jesus garantiu a sua presença enquanto nós somos suas testemunhas, irmãos. É a presença de Cristo em nosso coração, em nossa vida, enquanto nós pregamos o Evangelho. E nós nos esquecemos disso, irmãos, quando não estamos cheios do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, essa verdade parece que ela cresce. Opa, peraí, eu estou me sentindo assim, mas eu sei que Jesus está aqui. Aí você, mesmo que você não consiga dobrar o joelho, ou verbalizar, você prostra o teu coração e fala com o Senhor. Irmãos, todas as vezes que eu me senti assim, eu fiz isso, na mesma hora eu me senti abraçado pelo Senhor. E eu sei que você também, porque Ele é o mesmo. Não esquece disso. Mas quando não estamos cheios do Espírito Santo, nós nos esquecemos, irmãos. Aí, revelar a Jesus, ser testemunha de Cristo, é revelar a Jesus enquanto nós vivemos com a parceria divina. Marcos 16, outro texto sobre a grande comissão. Marcos 16, 15 a 20. E disse-lhes, a partir do 14, né? Eu gosto disso aqui porque Jesus fala a verdade. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido os que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Preste atenção, tem sinal sim, tá, irmão? Se eu não falar que eu estava falando heresia. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Uma pausa aqui. Nós sabemos que eles não pregaram por todas as partes assim que Jesus subiu aos céus. Eles ficaram reunidos ainda em Jerusalém, até serem revestidos de poder. Mesmo depois de revestidos de poder, eles só foram por todas as partes a partir de algo que nós vamos ver que aconteceu com Estevão. Foi aí que eles foram para todas as partes. Aqui, Marcos dá uma resumida. E aí, o detalhe aqui do versículo 20. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Enquanto nós estamos testemunhando de Cristo, nós sabemos que podemos contar com a ajuda de Deus. Porque é o Senhor Jesus que é o nosso parceiro. É uma cooperação. Naqueles momentos em que nós temos as dificuldades da vida que são naturais, nós podemos contar com a ajuda de Deus. Mas a quem que nós recorremos em primeiro lugar? Em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto. E vou falar com Deus. Aí a gente se lembra. Alguém cheio do Espírito Santo não, irmãos. Alguém cheio do Espírito Santo no seu cotidiano,
sabe que Deus está cooperando com ele, porque é da vontade de Deus que nós sejamos as suas testemunhas. E ser testemunha não é só pregar, é viver. Eu só discordo de que a verdadeira ou melhor pregação é ficar calado vivendo como cristão. Isso eu discordo, e eu falo até o Senhor me mostrar diferente, porque todo servo de Deus fala, tem que falar. Não é só demonstrar com a vida. A vida autentica, lembra? A vida autentica a fala, mas não substitui. Então, quando nós vemos isso aqui, cooperando com eles o Senhor, nós vemos que podemos contar com a ajuda de Deus. É uma parceria divina que nós temos do nosso Senhor, queridos. Um outro detalhe é de que ser testemunha de Cristo é nós estarmos cumprindo a missão enquanto nós vivemos com a abençoadora e prazerosa verdade do Evangelho. Lucas 24. É algo que nos abençoa e nos dá prazer. Lucas 24, 44 a 53. Ser testemunha de Cristo é você saber que enquanto você está em missão, você conta com a abençoadora e prazerosa verdade do Evangelho. Não é que apenas essa verdade está nos seus lábios, mas essa verdade está no seu coração. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, ou seja, eles ainda não haviam compreendido tudo que se falava sobre Jesus na palavra de Deus. E disse-lhes: assim está escrito e assim convinha. Uma pausa aqui. O que estava escrito sobre Jesus, no que para nós hoje é o Antigo Testamento e que para os judeus tem essa separação de lei de Moisés, profetas e salmos? Jesus explica. Assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. A verdade do Evangelho ecoava, iluminava o coração dos discípulos quando eles compreenderam. Eles só entenderam quando Jesus explicou. Quando Jesus explicou, eles entenderam. E o que Jesus explicou? Que estava profetizado, que ele morreria para nos salvar, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia como prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. E que por meio da fé, todo aquele que crê em Jesus, arrependido dos seus pecados, essa pessoa tem seus pecados perdoados, é salva pela fé em Jesus. Os discípulos precisavam compreender essa verdade de que a palavra dizia, para que, ao compreenderem essa verdade, então eles pudessem pregar essa verdade. Só que como é que eles fizeram isso? A Bíblia diz, irmãos, no versículo 52, com grande júbilo. O prazer de entender a verdade do Evangelho alegrava o coração dos discípulos. E por isso eles cumpriram a missão. Porque enquanto eles estavam cumprindo a missão, essa prazerosa verdade do Evangelho alegrava a alma deles. Alegrava. Por que você e eu devemos anunciar a Jesus? Porque essa verdade alegra o nosso coração, de saber que quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, o Senhor nos amou primeiro. E porque isso é um prazer, é o prazer da nossa vida, nós anunciamos isso. Isso é ser testemunha de Cristo.
E por que eu disse que é abençoadora e prazerosa a verdade? Porque é interessante que em Atos Lucas não fala, mas aqui no Evangelho ele diz que Jesus falou isso abençoando eles, com as duas mãos sobre eles, abençoando eles, e subiu. Isso me faz lembrar que quando você e eu compreendemos a verdade do Evangelho, nós compreendemos que já somos abençoados, que todas as bênçãos espirituais já estão disponíveis para mim e para você em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E eu não sirvo a Ele. Eu vou servir ao Senhor, eu vou pregar o Evangelho, porque se eu não pregar o Evangelho, Ele não vai me abençoar. Não, irmãos, você e eu já somos abençoados por meio da fé em Cristo Jesus. É diferente. Por isso, nós cumprimos a missão enquanto nós vivemos com a abençoadora e prazerosa verdade do Evangelho de Cristo. Isso é ser testemunha de Cristo. Ser testemunha de Cristo é também nós estarmos em missão, vivendo com a confortante paz do Senhor. Como assim, irmão? João 20, a partir do 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas, fechadas, as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoados os pecados lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Quando Jesus chegou, os discípulos estavam juntos, menos Tomé, como nós vemos na sequência do texto, a partir do verso 24, eles estavam reunidos de porta fechadinha, porque eles estavam se borrando de medo. O mestre deles, o Senhor deles, morreu. O que dirá deles? E Jesus falou: se fazem isso com o Senhor, que dirá com vocês? Jesus falou isso para eles. Se me perseguem, vão perseguir vocês. Na mente deles, se Jesus morreu, vão morrer também. Eles estavam se borrando de medo. Ele está dizendo aí, irmãos, versículo 20, com medo dos judeus. E aí, quando Jesus chega, qual é a primeira coisa que Jesus fala? Paz seja convosco. E é interessante que João ele reforça no versículo 21, não apenas o que Jesus disse mais uma vez, mas ele faz questão de escrever que Jesus disse outra vez. Ele enfatizou o que Jesus já havia dito, não só por falar novamente, mas por dizer que foi dito novamente. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como eu comissiono vocês para a missão, eu fui comissionado pelo Pai para a missão, eu agora comissiono vocês. Mas em meio a isso, tenham paz. É nesse tempo em que a perseguição, ela cada vez mais se intensifica aos verdadeiros discípulos de Cristo, por causa da nossa fé em Jesus, nós precisamos muito, irmãos, lembrarmos de que a paz do Senhor já foi entregue a nós. É nós não ficarmos atemorizados, mas nós descansarmos nessa confortante paz do Senhor. É em meio às inquietações do nosso cotidiano, nós descansarmos o nosso coração. Quando Jesus disse paz seja convosco, Jesus falou: os judeus vão parar de perseguir vocês? Não falou isso. Todos eles vão dar ouvidos ao que vocês pregarem? Jesus não falou isso, mas Jesus disse: em meio a tudo isso, tenham a minha paz. Alguém cheio do Espírito Santo se lembra dessa verdade, irmãos. Alguém cheio do Espírito Santo se lembra dessa verdade. Mas quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, quando os problemas acontecem,
O medo é o que é o que domina o nosso coração, e não a paz do Senhor. Então nós precisamos, isso é ser testemunha de Cristo. É enquanto nós estamos na missão, nós descansarmos nessa confortante paz do nosso Senhor. Atos 1:8 nos diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E o que é o poder do Espírito Santo? Romanos 15 a 19. Romanos 15, de 15 a 19. É a capacitação para um serviço eficaz na proclamação do Evangelho, mas também é uma capacitação para uma vida vitoriosa que glorifica a Deus. Romanos 15, versos 15 a 19. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, que a vida dos gentios seja uma oferta agradável a Deus quando eles compreenderem o Evangelho e se arrependerem dos seus pecados. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Paulo ele ressalta no versículo 18 que ele tinha consciência de que pelo poder de Deus, como ele fala no verso 19, os gentios davam ouvidos à pregação do Evangelho por causa das palavras de Paulo e por causa das suas obras, por causa daquilo que Paulo pregava e por causa daquilo que Paulo vivia, porque Paulo era testemunha de Cristo cumprindo a missão, enquanto ele vivia como verdadeiro discípulo de Cristo. É por isso que nós vemos vários textos das epístolas, Paulo falando, olha o meu exemplo, veja o que eu fiz, faz assim também. Porque ele não só anunciava a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, pregava o Evangelho, mas a vida dele também ensinava, era um exemplo para os irmãos. Por quê? Porque enquanto ele pregava, ele vivia como um verdadeiro cristão. Isso é ser testemunha de Cristo, de alguém que recebeu o poder do Espírito Santo. Ele sabia que isso não vinha dele, mas ele sabia que os sinais e prodígios corroboravam para que aqueles irmãos, aquelas pessoas se tornassem novos irmãos na fé. Sim, mas ele sabia que era também pelo poder do Espírito de Deus na vida dele, de Paulo. E a Bíblia, ela nos mostra vários textos de alguém que é cheio do Espírito Santo, recebendo poder para diversas coisas, irmãos. E não vou conseguir compartilhar isso agora aqui com os irmãos, mas ler todos os textos, mas eu vou mencionar, mas eu vou mandar aquele PDF lá no grupo nosso, da igreja, e tem as referências para depois nós lermos todos eles. Por exemplo, para celebrar ao Salvador em seu cotidiano, quando a mãe de João Batista, Isabel, ela recebeu a visita de Maria, ela reconheceu que Jesus estava no ventre de Maria, porque sabendo que João também ali, né, com ela, e ela começa a celebrar ao Senhor Jesus, e o texto diz que ela estava cheia do Espírito Santo. E ela reconhecendo que no ventre de Maria estava o seu Salvador,
cheia do Espírito Santo. Então, alguém cheio do Espírito Santo celebra o Salvador no seu cotidiano. Quando que foi isso? No culto? Não, foi recebendo uma visita. Recebendo uma visita no seu cotidiano, dentro de casa. Lucas 1, mais à frente, o pai de João, Zacarias, ele reconheceu a grandiosidade da salvação quando, cheio do Espírito Santo, ele começa a declarar uma profecia. Lucas 1, 67 a 79. Esse eu vou ler. Lucas 4, 1 a 13. Nós vemos alguém que, cheio do Espírito Santo, venceu a tentação pela palavra de Deus. Quem é esse alguém? Lucas 4, 1 a 13. O texto, através de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, Deus fez questão de registrar isso para nós, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. A Bíblia faz questão de relacionar alguém cheio do Espírito Santo vencendo a tentação pela palavra. Não adianta nós conhecermos muito da Bíblia, irmãos, e não estarmos cheios do Espírito Santo, porque na hora que a tentação vier, nós vamos cair. Mas nós temos aqui o exemplo do próprio Senhor, que aqui na terra tinha aberto mão das suas prerrogativas divinas. Alguém cheio do Espírito Santo, né, recebe poder para pregar a verdade com ousadia. É o caso dos apóstolos lá em Atos 4, 8 a 13, após o coxo ser curado na entrada do templo. Não tenho prata nem ouro, mas a ti te digo, levanta-te em nome de Jesus. E depois pregaram, né, estando ali presos. Receber a capacitação também, poder, para perseverar corajosamente. Nós já lemos esse texto nas meditações passadas, Atos 4, do 23 ao 31, que quando eles foram soltos da prisão, eles foram para o meio da igreja, e a igreja começou a orar, pedindo para que Deus os desse mais ousadia para que eles continuassem pregando. Qual foi a resposta? Eles foram cheios do Espírito Santo. Receber a capacitação também para ser útil ao serviço na obra de Deus. Atos 6, de 1 a 6, na separação ali daquelas pessoas, para servir naquela questão da cesta básica na igreja, a Bíblia declara que eles eram para ser escolhidas pessoas que fossem cheias do Espírito Santo. Então, também é uma capacitação para o nosso serviço na igreja. Atos 9, 11 a 17, isso eu quero ler também. Atos 9, 11 a 17. Por quê? Ser cheio do Espírito Santo é receber o poder do Espírito
para nós suportarmos o sofrimento, irmãos. Atos 9, 11 a 17, o exemplo de Paulo. Olha o que a Bíblia diz. Atos 9, 11 a 17. Paulo encontra Jesus, se converte, Deus manda ele entrar na cidade. Ele esteve ali 3 dias sem comer e beber e sem vir, né? E ali havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor aparece para ele e diz para ele o seguinte, 11, e disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvis acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, cumprir a missão. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, sofrimento. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Para quê? Só para pregar? Não, para sofrer. Ser cheio do Espírito Santo, receber o poder do Espírito Santo, é receber a capacidade de suportar o sofrimento. Eu não estou aguentando. Vai orar, porque provavelmente você não está cheio do Espírito Santo. Eu estou passando um momento difícil, mas eu me coloquei em oração, estou meditando na palavra, Deus me reanimou, fortaleceu. Ainda que o pior aconteça, eu estou firme com Jesus. Glória a Deus, você está cheio do Espírito Santo. Porque Ele nos dá essa capacidade a suportar o sofrimento. Faz evidenciar, por exemplo, esse poder, o agir de Deus na nossa vida, como Atos 11, 12 a 17. Pedro testifica do agir de Deus na vida daqueles na casa de Cornélio. Fazer a obra de Deus com prazer, conforme Atos 11, 19 a 24, quando Barnabé chega a Antioquia, a Bíblia faz questão de que ele chega lá, vê o que estava acontecendo, começa a encorajar os irmãos, ele faz isso com alegria, e a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Fazer a obra de Deus com prazer. Se nós não temos feito a obra de Deus com prazer, nós não estamos cheios do Espírito Santo, irmãos. Outra, que normalmente nós pensamos mais nisso aqui, é de resistir à oposição espiritual. Atos 13, 6 a 11, tem uma situação, eu vou mandar todas essas referências lá no nosso grupo. Atos 13, 6 a 11, não vou ler agora. É de que Paulo, na sua viagem com Barnabé, num determinado local, tinha um homem que estava impedindo de outra pessoa ouvir a verdade do Evangelho. Aí tem uma hora que a paciência se esgotou, Paulo fixou os olhos nele, chamou ele de filho do diabo e repreendeu aquela oposição, resistiu àquela oposição espiritual. Infelizmente, parênteses, essa semana eu ouvi uma coisa equivocada de alguém usando esse texto para argumentar que devemos desejar o mal profeticamente dos nossos governantes. Eu não aprendo isso na Bíblia, nos ensinos de Cristo, mas fecha parênteses. Ele usou esse texto aqui, citou esse texto. Em Atos 13, 46 a 52, nós vemos que é uma capacitação também para nós nos alegrarmos na salvação. Porque Paulo chegaria nessa viagem com Barnabé, num determinado lugar, os judeus não queriam dar ouvidos. Aí Paulo fala, já que vocês não querem ouvir, eu vou me voltar para os gentios. Eles são perseguidos, Paulo e Barnabé, mas só que a Bíblia fala que os discípulos estavam cheios de
alegria e do Espírito Santo. Eles tinham acabado de se converter, mas já eram cheios do Espírito Santo. E se alegraram em saber que os judeus rejeitaram a salvação, mas a salvação chegou até eles. Se nós não nos alegramos na salvação que nos alcançou, irmãos, nós não estamos cheios do Espírito Santo. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Lembra que eu falei no início que o termo traduzido como testemunha é mártires? É a mesma raiz, é o mesmo termo. Ser testemunha, que eu falei que ser testemunha de Cristo é receber o poder do alto, o batismo no Espírito Santo, é receber a unção de mártires. Abra Atos, no capítulo 7, no versículo 54. O último texto que nós vamos ler. Ser batizado no Espírito Santo, queridos, é receber poder para viver como verdadeiro cristão até o fim. 7:54. Até o fim, permanecendo fiéis ao Senhor, custe o que custar, irmãos, mesmo que isso signifique o nosso martírio. E ouvindo eles isto, a pregação de Estevão, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Cheio do Espírito Santo, Estevão ele colocou o foco na eternidade, perdoou seus algozes, e ele serviu como engrenagem para o avanço da Igreja de Cristo. Porque muitos acreditam, e eu também, que o fato de Paulo estar ali diante da morte de Estevão, isso foi um dos aguilhões que o Senhor Jesus se referiu. E depois, no capítulo 8, nos primeiros versículos, nós vemos que começou a perseguição na igreja e foi a partir daí que a igreja começou a se espalhar para pregar. Então, eu vejo nesse martírio de Estevão algo importante, de que isso alimentou o cumprimento da missão. Atos 11, por exemplo, fala isso. Isso encorajou Paulo como novo convertido, porque logo depois ele testemunha, no capítulo 22 de Atos, que logo depois da sua conversão, quando ele estava em Jerusalém, Jesus apareceu a ele e falou: Paulo, não vão ouvir a sua pregação. Qual foi o argumento de Paulo? Ô Jesus, eu estava lá quando Estevão morreu, sua testemunha, que isso? Eu parto para dentro. Vaza daí, Paulo, eles não vão te ouvir. Aí Paulo sai de Jerusalém. Ele era um novo convertido que tinha sido encorajado pelo testemunho de alguém que foi martirizado. E nesse mesmo contexto, Paulo, em Atos 22, quando ele havia viajado para Jerusalém para levar a oferta para os irmãos, e dali ele fez aquela viagem onde ele foi preso em Roma, a primeira prisão. E quando ele estava ali, ele já era um Paulo amadurecido. Era um martírio que o encorajou no seu início de caminhada, mas que ele, maduro, era uma verdade que ainda ecoava no coração dele. E isso acontece quando nós ouvimos relatos sobre os nossos irmãos perseguidos, que até sofrem martírio. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós estaremos mergulhados nesse ambiente
nos lembrando dessa verdade, de que ser cheio do Espírito Santo, irmãos, na verdade, receber o poder do alto é você e eu recebermos a unção dos mártires. É nós recebermos uma capacitação para permanecermos firmes em Cristo enquanto cumprimos a sua missão, vivendo como seus verdadeiros discípulos, ainda que isso signifique nós renunciarmos a tudo e perdermos a nossa vida aqui na terra. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu ensino, e eu rogo a ti, Espírito Santo, faça, Senhor, essas verdades ecoarem no nosso interior, para que nós possamos praticá-las, ó Pai, entendendo o que é esse poder que nós recebemos de ti, para sermos suas testemunhas, Jesus. Nos ensina essa verdade, implanta essa verdade em nosso coração, transforma-nos onde nós precisamos ser transformados, repreenda-nos, Senhor, encoraja-nos, Senhor, corrija-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, direciona-nos, Senhor, alegra-nos, Senhor, porque nós dependemos de Ti, Senhor. Como nós precisamos, Senhor, sermos cheios do Teu Espírito. Ajuda o Teu povo, Pai, ajuda a mim, ajuda os meus irmãos, em toda a face da terra, e que aqueles que nessa hora, Pai, sofrendo perseguição extrema, naqueles que têm sido perseguidos a ponto de até estarem com os seus dias contados aqui na face da terra, fortalece, Senhor, os nossos irmãos, e enche-os do Teu Espírito, Pai, para que eles possam resistir firmes na fé. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.